Nesse vídeo pretendo discutir como podemos enfrentar traumas ou superá-los ou pelo menos mitigar seus efeitos em nossa vida por meio de o que eu chamaria de educação emocional, né? Que envolve entender seus próprios processos internos e achar jeito de lidar com eles, né? Esse é um dos vídeos que eu farei sobre isso. Mais adiante eu farei vários vídeos sobre isso, não é um tema que eu vou me deter agora, mas nesse vídeo eu pretendo dar alguns princípios, oferecer algumas ideias para pensar o que seria uma educação emocional para se regular em momentos difíceis, né? Muitas pessoas que seguem meu canal são pessoas que têm dificuldades envolvendo codependência, envolvendo serem tanto vítimas como pessoas praticantes de abuso emocional. Muitas têm dificuldades emocionais diversas, seja com depressão, seja com ansiedade, né? E é muito comum que essas pessoas tenham origens em famílias problemáticas, conflituosas, famílias abusivas e vários modelos de família mais disfuncionais. Bom, quando nós crescemos em famílias disfuncionais, nós claramente temos reações que se enrijecem em nossa personalidade, que também não são muito funcionais, né? O que, por exemplo, é resumido na categoria de trauma complexo é que vários traumas, microtraumas, vão se acumulando e formando um grande trauma, né? E a categoria de trauma complexo compreende exatamente o seguinte, que um trauma pequeno pode ser reforçado tantas vezes e ocorrer tantas vezes em pequenos eventos que ele se torna grande, ele é reforçado, ele se torna mais rígido, ele se torna mais parte constitutiva da personalidade de alguém, né? E grande parte das dificuldades emocionais que adultos enfrentam, por exemplo, com depressão, pode ser resultado disso, né? Sobretudo transtornos de personalidade são resultado disso, codependência é resultado disso, então vários problemas emocionais são resultado disso, né? Quem sofre de depressão de um jeito crônico, ou quem tem muitas dificuldades com ansiedade, em geral tem problemas que carregam de muito tempo, podem eventualmente ter essa origem desses problemas ser traumática. Bom, então trauma reforçado traz dois grandes problemas. O primeiro são dificuldades emocionais e o segundo, flashbacks emocionais. Eu tenho um outro vídeo no canal sobre isso, eu peço que vocês vejam esse vídeo, né? Quais dificuldades em geral são enfrentadas? Por exemplo, a primeira é a redução emocional, né? O que seria uma redução? É quando você não consegue ter uma pluralidade de emoções. A nossa vida normal, a vida de um ser humano cotidiana, sem problemas, é quando você consegue ter sentimentos positivos, negativos e de acordo com a situação que você enfrenta, né? Se você passou por um assalto, é claro que você vai ter medo ou ter uma revolta. Se você ganhou uma promoção inesperada no seu trabalho, aumento salarial, claro que você vai ter felicidade, satisfação, né? O problema é, pessoas que passam por trauma reforçado têm algum tipo de redução emocional, como se elas sentissem mais predominantemente algum tipo de emoção muito básica e negativa. Então ela tem uma redução da sua experiência total de emoções. Elas não vão ter uma pluralidade muito grande de emoções, ou mesmo tendo coisas boas na vida, vão se sentir tristes, e vão se sentir tristes sempre. Ou, por exemplo, mesmo tendo coisas boas acontecendo, vão ter uma sensação de raiva, desespero, solidão crônica, né? Sempre se sentir solitário ou isolado. Essas acabam sendo adaptações disfuncionais, adaptações que têm a ver com como você aprendeu a lidar com as emoções. E funcionam como uma redução. Suas emoções são amplas, a sua é reduzida, né? Significa que você vai ter mais tristeza, raiva, desespero, medo, solidão do que outras pessoas, né? Então isso é um sinal de que tem um trauma reforçado em você, que você carrega de muito tempo. É um possível sinal, não é sempre assim, mas é um possível sinal,
né? Quando um sentimento se torna enrijecido, que mesmo em situações positivas você experiencia um sentimento negativo como uma constante da sua vida, é uma dificuldade emocional que muitas vezes é relativa a um trauma, ou um contexto traumático, né? Ou uma pluralidade de contextos, família, escola, e que tem a ver com a sua formação de personalidade. Outra dificuldade emocional que lidam pessoas que têm esse reforço em diversos microtraumas é a dissociação. A dissociação. O que é a dissociação? É um sentimento de desligou. Por exemplo, você sofre você passa por uma experiência que não é positiva. O que você faz? Deita na cama e fica sem fazer nada por dias. Levanta, faz as coisas básicas, se alimenta mal, está com preguiça de cozinhar e nem sabe mais o que você está sentindo. É como se seu cérebro desligasse a dor. Mas o que você está fazendo? Você está dissociando da dor. Então você está completamente desligado, não só da dor, mas do mundo. Você está desligado, você não está fazendo muita coisa, né? Então, por exemplo, um sentimento de vazio nesses momentos. Tipo, você passou por uma experiência negativa, por exemplo, de algum tipo de negligência, ou mesmo que te lembrou algo ruim, você de repente começa a sentir vazio, ou ter aversão, mas ao mesmo tempo desligado. Você fica cansado, desligado, apagado é seu corpo, lidando com as emoções de maneira a suprimi-las, né? Porque elas causam muito problema para você, né? Então, e as duas coisas costumam às vezes andar juntos, tá? A redução emocional a uma só emoção e a dissociação. Por exemplo, quem sofre com transtorno de personalidade borderline, esse processo é bem comum, né? Você tem uma redução emocional, por exemplo, você está sentindo tristeza, ou raiva, e de repente você tem uma dissociação, e você apaga, você fica vários dias com um sentimento de vazio, neutralidade, sem sentir nada. É bastante comum, mas não é exclusivo desse transtorno. É algo que é relativo a muitas pessoas que sofrem do chamado trauma complexo e tem a ver com dificuldade de regulação emocional, né? Isso eu vou comentar também mais à frente, mais no futuro, em vídeo sobre isso. Bom, então uma primeira questão trazida por quem tem esses traumas reforçados em vários contextos ou em um contexto que foi predominante, como a família, né? São dificuldades emocionais. Desses dois tipos, uma redução do escopo emocional e a dissociação, que é desligar, né? E o outro são os flashbacks emocionais. Tem um vídeo sobre isso, vejam, que é quando você se sente extremamente desregulado emocionalmente, como se você tivesse até mudado de personalidade, como você começa a agir de maneira muito autodestrutiva ou impulsiva, em decorrência, sobretudo, de 3 fatores: da experiência do abandono, ou de invalidação, ou de negligência, né? Normalmente, pessoas que passaram por abandono real na infância, na adolescência, passaram por uma invalidação familiar, foram constantemente ou então negligenciadas na família. Pessoas que passaram por esses 3 contextos, se isso foi muito recorrente ou se foi muito impactante, podem experienciar flashbacks, ou seja, você percebe que alguém está te invalidando e você fica completamente desregulado, fica possesso, né? Fica com muita raiva, ou com muito medo, ou começa a ter condutas autodestrutivas, né? Autolesão, uso de drogas, né? Ou beber demais para esquecer, né? Beber para esquecer seus problemas é um desses problemas. Quando justamente tocou no flashback e você não está sabendo lidar. Então encontra-se essa saída. Normalmente o que caracteriza o flashback é uma experiência análoga. Aqui temos a experiência do passado, nós temos no presente uma experiência parecida. Então se sente o que sentia no passado, mesmo que a experiência atual não seja tão grave. Então isso é típico no flashback. Bom, traumas causam vários problemas. De um lado, traumas causam confusão mental, dificuldade de entender contextos ou situações, estagnação no seu progresso na vida. Muitas pessoas que passaram por muitos traumas têm uma vida circular, sempre em torno dos mesmos problemas.
né? Ou dissociação, como eu falei. E confusão das emoções, estagnação nas emoções, sempre do mesmo jeito, né? Bom, as emoções que sente uma pessoa que passa por isso, passa por flashbacks, passa por dificuldades emocionais, é de que você não está funcionando muito bem, tem algo errado, né? E, em geral, esse algo errado tem a ver com uma realidade distorcida, né? Não é só alguém que tem dificuldades relativas ao desenvolvimento de um transtorno de personalidade que distorce a realidade. Pessoas ansiosas, com seus medos do futuro, distorcem a realidade. Depressivos tendem a ver o mundo de uma ótica muito negativista. Eles estão distorcendo, às vezes eles estão diante de uma oportunidade boa de melhorar sua vida, e eles distorcem e acham que aquilo não vai dar certo, mesmo que seja algo que eles são plenamente capazes. Então, traumas distorcem também. Distorcem a realidade, diminuem a percepção dessa realidade, né? Te colocam, sobretudo, num enviesamento de uma percepção passada, em que realmente talvez você não conseguia fazer as coisas, né? Um exemplo de distorção, por exemplo, se você cresceu numa família abusiva, todos foram abusivos, por exemplo, pai, mãe, parentes, é uma família inteiramente disfuncional, você vai ter a crença que ninguém vai conseguir te convencer do contrário, de que o mundo não é só as outras pessoas que não te amam, o mundo é sem amor, né? Então você vai ver demonstrações de afeto como falsas. Então você vai ter sempre a percepção de que se alguém gosta de você, está mentindo ou está tentando te agradar, né? Então essa sensação de afeto falso pode ser fundada num ambiente familiar abusivo, invalidante, por exemplo, né? Então, e é uma distorção. Alguém, como assim ninguém gosta de você? Tem algo errado. Você está percebendo as coisas errado, mesmo que as pessoas, o contexto, demonstrem que não está errado, que sim, as pessoas gostam de você, né? Então é uma alteração de percepção, né? Que, como eu disse, podem estar presentes em vários transtornos, vários problemas psicológicos, mas tem a ver justamente com a formação de um conjunto de crenças negativas sobre si, comportamentos disfuncionais, uma certa circularidade que tem a ver com traumas, né? Então, por isso que eu falei em outro vídeo que a depressão pode ter origem traumática, porque ela coloca você sempre num pensamento negativista, mas alguém que vivenciou muitos traumas numa família invalidante tende a ter pensamentos negativistas. Então a depressão vira uma parte da personalidade da pessoa. Bom, então o trauma diminui a percepção. Então ele distorce, ele apaga memórias, ele generaliza. Então uma pessoa esquecer algo num evento traumático é comum, ou quando está tendo um flashback, esquecer algo é comum. Ela generaliza, por exemplo, se meus pais não gostavam de mim, e ninguém gosta de mim. Então essas generalizações, ninguém gosta de mim, todos tentam me enganar, generalizações excessivas também são sinais disso, né? Então sucessivos erros de interpretação que não são factuais, são confusas, que são confirmações na verdade do que você acha que é pior em você. Isso é o aspecto comum do trauma. Bom, ligando ao que eu tenho para falar, se o trauma tem essas características, nós temos dificuldades emocionais relativas à redução de emoções. Então, como nós podemos enfrentá-lo? Ampliando emoções, né? Como você amplia emoções? Aprendendo. Nós não sentimos apenas sentimentos animalescos, tipo medo, raiva, alegria por consumir o alimento. Nós temos sentimentos que nós aprendemos de nossos pais, nós aprendemos no contexto cultural, né? Então, o que nós temos que fazer para melhorar nossas respostas emocionais? Um dos modos é multiplicar as emoções. Se você é uma pessoa cronicamente triste, todas as suas interpretações, mesmo em contexto positivo, é de tristeza, você tem que aprender a desenvolver nuances. O que significa? Reaprender as emoções é dizer, tristeza por quê? Que tipo? Ela pode ser diferenciada de outra forma de tristeza? É melancolia ou é luto? Por exemplo, melancolia tem a ver com algo do passado, que você sente que perdeu,
né? Então é como se fosse uma saudade negativa. Ou é luto? E que tipo de sofrimento que você passa na tristeza? Então aprender a pensar o porquê você está triste, né? Para reagir melhor. O pressuposto disso é sentir direito faz você agir direito. Só que uma pessoa traumatizada tem um conjunto reduzido de formas de sentir. Então a gente tem que expandir esse conjunto para que ela sinta bem. Sinta as mais coisas, sinta coisas positivas no futuro, né? Então, primeiro conselho para isso, que é uma coisa que funciona. Não fuja de pensar seus sentimentos. Esse é um problema gravíssimo. Muitas pessoas que sofrem traumas fogem de pensar coisas que lhes são doloridas. Só que aí elas estão se enganando, porque se você não enfrenta uma emoção, você não processa uma emoção. Se você não enfrenta algo que foi dolorido, você não entende por que é dolorido. Você tem que entender por que é dolorido. Então, o primeiro passo, não fuja de pensar seus sentimentos. Pensar o que eu estou sentindo, pensar o que você causou dor, o que causou felicidade, pensar o que está acontecendo. Não fuja, não se distraia com outras coisas. Aprenda a pensar, né? Como aprendes a pensar sem causar mais sofrimento? Essa é a pergunta, porque uma pessoa que está sofrendo demais prefere, por exemplo, se distrair com o trabalho para não pensar seus problemas mais graves. Isso é bem comum, né? Vou trabalhar porque eu estou triste, passei por uma separação, vou trabalhar mais. Então, como você faz isso? Cada pequena emoção diz algo. Então, quando você busca uma resposta sobre as pequenas emoções que você tem, você consegue entender seus próprios comportamentos e modificá-los. Só que, se você só sente uma emoção, você tem que começar a dividi-la em outras. Como você vai fazer isso? Se pergunte sobre o que você está sentindo. Você está com muita tristeza, ou você está com muita raiva, ou você está com medo de algo. Como você vai fazer passo a passo? Se pergunte o que está acontecendo. Escreva o que está acontecendo. Então você vai escrever e vai descrever. Eu sinto que isso é tristeza. Que tipo de tristeza? Como eu falei, melancolia, luto, é perda de algo, é falta de algo, que tipo? Se você tem um sentimento de raiva, é raiva mesmo? Não, eu estou com medo. Isso, aliás, é uma coisa bem comum. Pessoas que têm raiva quando têm medo. A raiva vira uma forma de lidar com medo. É como animais, né? Um predador está lá atacando o animal. Tem animal pequeno que vai lá e ataca o predador. É a raiva quando você tem medo, né? Então, que raiva é essa? Você está desesperado? Estou desesperado, estou sofrendo. Sofrendo com o quê? Então se pergunte. Não fuja, não vá fazer outras atividades. Descreva. Eu acho que eu estou com medo. Estou com medo. Então por isso eu estou agindo assim. Descreva medo de quê? Medo de ser negligenciado, medo de que uma pessoa que eu gosto me deixe. Então descreva para si próprio o seu medo. Isso pode ser útil, inclusive, para descrever para o outro, né? Então, pergunte o que está acontecendo, descreva o que está acontecendo, detalhe. Por quê? Então, eu estou com raiva, mas na verdade não é raiva, é medo. É medo de quê? De ser abandonado. Por que você tem medo de ser abandonado? Então, detalhe esse medo. Ah, porque está isso acontecendo. Diferencie, a partir do detalhamento, você diferencia um contexto de outro. Ah, mas por que você tem medo de ser abandonado? Porque meus pais me abandonaram. Ou porque em outro relacionamento eu fui. Mas esse relacionamento é igual ou é diferente? É diferente. Então por que esse medo está presente? Né? Então diferencie as coisas, multiplique as coisas. Porque uma causa e efeito não é a mesma na sua família, no trabalho, com os amigos e em todos os seus relacionamentos. A relação de causa e efeito muda. Então pergunte, descreva, detalhe, diferencie contextos. Nessa ordem. Pergunta, descrição, detalhamento de cada coisa descrita, diferenciar o contexto. Assim você aprende que o que você está sentindo num momento e em outro pode ter a ver com um momento que não é nenhum deles, esse é um momento do passado, ou pode te ajudar a entender melhor o seu medo,
por exemplo, a sua raiva, a sua tristeza, né? Quanto mais você detalha a percepção e pensa sobre esses detalhamentos das suas emoções, mais respostas você apresenta frente a elas. Então são mais possibilidades de ação. Você não vai na primeira experiência negativa mergulhar na tristeza, porque você vai pensar, por que fiquei triste? O que tem de diferente acontecendo agora? Isso equivale a uma situação nova ou é algo que eu já vivi? Será que eu não estou interpretando mal? Então diferencie de outros contextos. Mais emoções, melhores descrições, melhores respostas. Então abrem as possibilidades de ação para você. Então, por exemplo, a raiva pode ser insegurança, pode ser vulnerabilidade. Né? Você está inseguro no relacionamento, você está vulnerável, se sentindo exposta, ou está com medo porque você já teve relacionamentos ruins, né? Ou porque cresceu numa família que havia muitas brigas. Então a raiva pode não ser raiva, pode ser outra coisa. A tristeza pode não ser tristeza e ser outra coisa, né? Mas você vai ter que se perguntar, descrever, detalhar e, sobretudo, diferenciar. Eu sinto medo ou sinto... E que contexto? E o que essa relação tem a ver com a outra? Escrever é bom sobre isso. Ter um diário para quem enfrenta esse tipo de problemas. Pegar uma folhinha, anotar, eu sinto isso, mas isso é diferente disso. Né? Meu medo é diferente de raiva. A raiva que eu estou sentindo, na verdade, é medo. Medo de quê? E por quê? Né? Tenho medo de ser abandonado. Por quê? Porque tive relacionamentos assim, porque tive uma família assim. Mas essa relação atual é como essas coisas ou não é? Então se faça perguntas. Isso é se educar emocionalmente. Né? Então anote, divida, responda sempre por que eu estou sentindo assim e como eu estou sentindo assim. Qual é o processo envolvido? Né? Tudo isso ajuda a processar emoções e te ajuda, num longo prazo, é um exercício diário isso. Num longo prazo, depois de 1, 2 anos exercitando isso, você se educa emocionalmente, você aprende a explicar melhor suas emoções como coisas. Né? Você descreve elas. Não, isso não é medo, isso é ansiedade, isso... E você começa a entender melhor o que você sente, porque você tem uma descrição mais precisa. Veio a sua linguagem. Quando vem a linguagem, muitas vezes vem a consciência. Né? O que não falamos é o inconsciente, o que falamos é o que está consciente. E estando conscientes de nossos processos, nós vamos conseguir lidar melhor com esses processos. Então isso é educação emocional. Se conhecer para lidar melhor com seus processos, né? Com as suas emoções, com as suas dificuldades.